valor aleatório, movimentos de 3 pontos, certo? Ele manda 10 movimentos de 3 pontos, e ele vai ter no final 30 pontos, mas se ele em todos ele errou e perdeu 10%, ele vai perder 3 pontos. Então, mesmo assim, ele ainda vai ter uma pontuação muito alta, entendeu? Fala aí, calistênicos! Hugo Lima aqui na área de novo com vocês, trazendo mais um vídeo aí pro Calistenia Online. Antes desse vídeo começar, deixa lá seu like, se inscreve. Esse mero clique para vocês significa bastante pra gente. Então, impulsiona aí o Calistenia Online a trazer cada vez mais e mais conteúdo para vocês, tá bom? Antes de mais nada, também eu queria agradecer, porque eu extraí esse vídeo lá do canal do Cris Extremo. Fica a recomendação, vai estar aqui na descrição. E ele traz bastante conteúdo interessante. Queria recomendar aí para vocês, beleza, galera? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui hoje? Analisar a batalha entre o Edu Extremo e o Thiago Tavares. Então tiveram muitos pedidos aí para que a gente pudesse fazer uma análise dessa batalha e estamos aqui hoje especialmente para isso. E eu queria falar para vocês que eu analisei bastante o regulamento quando eu estava estudando ali para o vídeo do Juan contra o Tavares. Então eu tenho uma ideia forte aí exatamente sobre os movimentos, sobre a pontuação. Tá bem vivo aqui na minha cabeça, então vai ser até um conteúdo fácil de trazer para vocês, porque inclusive a gente falou ali com a organização do campeonato durante essa conversa, e eu vou mostrar vídeos aqui para vocês em sequência. Foi até citada como exemplo a batalha do Thiago Tavares e o Edu, e o que eu quero trazer aqui para vocês? O porquê do resultado. Então a parte matemática ela favorecia o Thiago Tavares e a gente vai explicar exatamente o porquê aqui em sequência. Vou dar uma passada primeiramente no ponto do regulamento, onde fala sobre o bônus específico, na qual alavanca muita nota aí, no caso para o Thiago Tavares. Então eu queria chamar a atenção de vocês para esse bônus da completude. Ele diz que ao fazer movimentos de freestyle, vertical, que eu entendo aqui como dinâmico de força, tanto de pull quanto de push, se você completar esses 4 pré-requisitos, você pode adquirir aí 5 pontos, caso consolide uma rodada de cada um deles, e até mesmo 10 pontos com 2 elementos obrigatórios para cada categoria. Ou seja, pessoal, podemos partir aí só desse bônus uma pontuação ou mais 5 ou mais 10. Para quem se lembra da batalha ali com o Tavares e o Juan, na nossa pontuação a gente fechou com menos de 1 ponto de diferença. Ou seja, imagina aí com mais 5 ou com mais 10 pontos a enorme diferença que faria, tá bom? E eu vou deixar aqui em sequência para vocês também a palavra do próprio organizador do evento, que a gente pôde entrevistá-lo depois daquela análise mesmo do vídeo do Juan e do Tavares. A gente entrou ali em contato com ele e foi quando a gente pensou essas palavras aqui que também reforçam essa ideia. A análise dele faz bastante sentido com a análise que eu fiz também. E a gente vai falar aqui sobre alguns critérios de pontuação, mais do que eu já trouxe aqui para vocês em relação ao próprio regulamento, tá bom? Vou fazer só um valor aleatório, movimentos de 3 pontos, certo? Ele manda 10 movimentos de 3 pontos, e ele vai ter no final 30 pontos, mas se ele em todos ele errou e perdeu 10%, ele vai perder 3 pontos. Então, mesmo assim, ele ainda vai ter uma pontuação muito alta, entendeu? Então, como nossa visão como contato e analisando todo aspecto, não só em relação à postura, em relação à completude, sem dúvida, o Thiago foi o atleta mais completo da competição. Não só como foi, ele é o atleta mais completo do Brasil em relação a movimentos limpos, tanto estáticos quanto acrobáticos. Ele tem essas duas coisas. Tanto é que ele teve os maiores scores da competição, total, porque ele conseguia completar muito bem todos esses quesitos. E um quesito completo dos 4 elementos, ele ganha 5 pontos. E ele pode fazer 2 vezes isso, então ganha 10 pontos. Então imagina uma disputa que terminou bem acirrada, mas desses atletas que chegaram na fase final, os que tinham bem completo de estático e acrobáticos, Thiago Tavares, e um outro com muito potencial, mas não conseguiu passar porque acabou não somando outros pontos, foi o Prodígio.
de freestyles assim, muito limpos, assim, realmente é um prodígio, é um atleta com certeza um dos mais promissores aí que vai aparecer pelo Brasil. Então, tem que ter balance, tem que ter freestyle. Eu tendo push, eu tendo pull, eu tendo balance, eu tendo freestyle, fazendo uma rodada eu somo 5 pontos, fazendo 2 rodadas eu somo 10 pontos, entendeu? Não só isso, bônus de repetição, você conseguir mandar repetição daquele bônus de hold. Então são coisas que acabam pesando bem mais do que um desvio de postura, que é 10%, do que um desvio de postura um pouco mais grave, que é 25% ou 50%. Então são coisas que pesam bastante no final das contas, entendeu? Então essa foi a nossa visão de leves desvio de postura, por estar cansado, mas continuar tentando mandar movimento de pontuação lá em cima, continuar tentando mandar repetições e tal, vale mais a pena. E esse assunto, calistênicos, ele ajuda a linkar diretamente no vídeo, no próximo vídeo que a gente quer fazer, na verdade, que é exatamente para você competir e entender ali todas as minúcias do regulamento, porque isso faz total diferença, isso com muitos pontos. Então, muitos atletas promissores com muito talento acabam ficando pelo caminho justamente por não cumprirem a questão do regulamento ou não preencherem os bônus. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, uma questão um pouco mais aprofundada, mas é exatamente isso aqui que eu enxergo, que a organização enxergou devido a esse contato aí que eu já manifestei que tive com eles, que foi um diferencial nessa batalha, tá bom? E aí a gente vai ainda fazer todo o react, falar ali sobre todos os detalhes, sobre cada movimentação, mas em questão de notas, eu tenho certeza que para confirmar para vocês, já falei que teve respaldo até da organização, que isso acabou pesando bastante o fato dos bônus que a gente acabou de mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas como a gente fez ali uma análise mais matemática no outro vídeo, a gente vai trazer também essa daqui e eu vou fazer um preenchimento com notas tirando esse bônus aí do contexto e no final eu vou acrescentar para confirmar essa ideia, tá bom? Vamos começar aqui o react. Então bora lá, calistênicos, Edu Extremo contra o Thiago Tavares. O vídeo ele já começa aqui, deixa eu baixar primeiramente um pouco o volume. O vídeo aqui, na verdade, ele já começa direto na movimentação do Edu. A gente vai acompanhar aqui. Beleza, primeiro ponto ali, né? Ele vai naquele que chamam de Pelican, a versão ali no planche, né? Mas com deep push-up, uma profundidade muito alta, baita demonstração de força. O Edu é realmente um dos mais fortes, a gente vai poder ver isso aqui, ele mostra muita força mesmo. É um movimento, se eu não me engano, ele coleciona bons pontos, eu ainda vou conferir aqui, mas ele já começa bem, com certeza. O quadril ainda é um pouco baixo ali no final, mas logo depois ele sobe, achei que ele ia manter aquele quadril mais baixo, mas boa valorização de pontos, com certeza. Tranquilo aqui numa linha full planche, é engraçado, né, que praticamente tá que nem água ali os movimentos, a gente vai ver aqui, a baita demonstração de força, é bem fácil para ele esses movimentos estáticos. Eu, como um grande admirador de movimentos estáticos, eu gosto bastante dessa solidez, assim, dessa demonstração de força. Ele faz uma versão ali um pouquinho mais aberta também, e isso caracteriza alguns bônus, pessoal. Sempre tem ali um bônus de ou mais 10% ou mais 25% com a dificuldade que você acrescenta. E aí dá para ser a questão da pegada, dá para ser outros atenuantes aí. Mas ele vai se demonstrar aqui um atleta muito forte, isso eu garanto para vocês. Mais uma vez, um push-up ali, só que um push-up numa amplitude maior, que caracteriza esses bônus aí que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão me ouvir falar que ele é forte aqui, porque acho que talvez aí numa briga entre Ricardo Calistenia, o próprio Juan, que foi o campeão, e o Edu, é difícil apontar ali, talvez até exista um cenário onde o Edu possa até se despontar aí em movimentos ginásticos, tá bom? Mas eu apontaria os três como os mais fortes aí do campeonato. Ele mostrou ali o Impossible Dips, né, que passou batida aqui por mim, e agora vai ali na movimentação do Hefesto, tem toda aquela questão da repetição, não nesse caso, me enganei agora.
fecha ali no front lever, uma pegada diferenciada que caracteriza aqueles bônus que eu acabei de falar para vocês também. E aí, beleza, entrou o Thiago Tavares e que começa a ilustrar, pessoal, exatamente o que eu falei nos vídeos para vocês. Ele vem preenchendo ali direto com o movimento de freestyle acrobático. E isso o Tavares faz muito bem, ele preenche bem porque ele é muito completo. E por mais assim que essa pontuação ela não seja tão alta dos movimentos do freestyle acrobático, mesmo que possa ser ou possa não ser, ele depois tem um papel preponderante na hora de preencher o bônus. Quando você caracteriza, você recebe aquele ou mais 5 ou mais 10. E mais 5 ou mais 10 são muitos pontos, como eu disse para vocês. Beleza, tranquilo. Ele vai muito bem também na questão do flow, né? Tiros rápidos, conectados. E isso também garante outros bônus. É uma apresentação até muito parecida, né, com o que a gente fez a análise ali do Juan. É normal, o Burning Gate, as pessoas vão ali com apresentações quase que pré-estipuladas, né? Então, deixei mais essa ideia técnica para o outro react. Quem não assistiu, clica lá no link da batalha dele contra o Juan, porque a apresentação ela chega a ser até muito próxima. Vou lembrar que sou menos cansado, né? Então tem alguns pontos ali que ele ainda tá mais inteirão e que ele manda bem nos movimentos. Por isso que eu tô fazendo uma análise um pouco mais superficial aqui no caso do Tavares, galera. Mas é tocar exatamente nesse ponto, calistênicos, que ele preenche muito bem os bônus. Nesse caso aqui em especial, preencheu ali a parte do acrobático freestyle. E o Edu, ele não chega a ter muito essa característica. Ele já começa ali no elemento, que foi no paralete, né? E ali você já tem todo o toque ali no solo. Então você, por exemplo, não caracteriza também o bônus de continuidade, se não me engano, que é aquele bônus que você permanece no mesmo aparelho até o final ali daquele round, né? Daquela entrada. E o Tavares explora muito bem todos os bônus. E o Edu, até então, com muita demonstração de força, mas não explorando bem essa parte. E aí, falando só de matemática mesmo, que no final de contas isso vai ter uma relevância. Mais uma vez, bastante amplitude, bastante range of motion ali. Aquele push-up lateralizado também entra naquele critério de bônus que eu falei, uma dificuldade extra aí que você aplica no movimento. Calistênicos, existe um mundo ali que a gente vai falar até que essa apresentação do Edu, ela teria até um potencial para desbancar, por exemplo, até mesmo a do grande campeão que foi o Juan. Agora, a gente tem que cotar uma série de coisas, do tipo o cansaço, né? Lá são 3 rounds na batalha final, mas em termos de dificuldades de movimentos, o Edu está apresentando muita coisa interessante aqui. E como disse o próprio organizador do evento, quem tem mais potencial de preencher uma nota maior justamente pela questão dos bônus é o próprio Thiago Tavares, que teve a maior nota por conta não da dificuldade dos movimentos, mas do preenchimento de bônus, né? E aí a gente também não pode ser injusto com ele, porque ele gasta ali parte do tempo dele preenchendo esses bônus. Então não com notas isoladamente tão altas, porém ele faz ali o necessário para preencher os bônus. Talvez se falasse para ele fazer só os movimentos mais difíceis, a apresentação dele seria outra, né? Então a gente teria que também dar essa oportunidade aí para o Tavares. Impossible Dips como se fosse nada, cara. Você faz uma dip ali, ele faz um Impossible Dips na mesma dificuldade. É impressionante, a galera é muito forte. Ele e Ricardo Calistenia e Juan, muito fortes. Porque ele transita muito, né, entre os aparelhos, não caracterizando aquele bônus da continuidade, porém com um alto nível de dificuldade dos movimentos. Isso é inegável, simplesmente inegável. Mandou muito bem o Edu, sinceramente, mandou muito bem. Eu gostei muito da apresentação dele. Vamos lá, voltando para o Thiago Tavares. Eu não lembro se ele permanece, por exemplo, toda essa entrada na paralela, mas caracterizaria aquele bônus de continuidade. A gente vai ver isso aqui agora. É uma apresentação, como eu falo para vocês, semelhante até. É muito comum o atleta ter esse repertório aí e ir utilizando durante as batalhas. Ele vem aqui para o One Arm, não chega a travar ali, retorna o movimento. A placa atrapalhou ali um pouquinho do lado, né? Ainda bem que teve alguém ali que
teve a sensibilidade de tirar ele na hora, ajudou um pouco o Tavares. Aquela mesma dificuldade extra, né? Subindo ali no pull-up, lateralizado também, uma diagonal. De modo geral, uma apresentação até muito semelhante, não exatamente igual, mas foi por isso que eu nem pausei tanto aqui nos movimentos do Tavares, pela gente já ter analisado ele ali em especial contra o Juan. E é basicamente isso, galera. Se você vai para ganhar, saber competir. É aquela famosa ali de jogar com o regulamento embaixo do braço. O Edu, até onde eu escutei falar, ele é um atleta que ele se destaca muito mais pela questão dos estáticos. Eu não sei qual o nível dele de proximidade ali com a parte acrobática de freestyle. Porém, se ele no mínimo preenchesse os bônus, eu tenho certeza que ele teria a possibilidade de fazer uma nota muito e muito maior. Eventualmente aí com chance de ter avançado, eventualmente também com chance de ser até ser sido campeão, tá bom? Então, talvez aqui o que eu quero chamar mais atenção para esse vídeo aqui em destaque é saber competir, saber fazer a leitura ali do regulamento. E no que a galera precisar quanto a isso, o cenário ainda precisa desenvolver muito, entre em contato com a gente vai tentar ajudar. Eu sempre pego ali o regulamento, eu gosto de fazer essa parte. Então, que a gente puder acrescentar aí, de repente no futuro, eventual, fazer ali uma escola mais voltada para alto rendimento mesmo, focada nessa parte de lapidação de entradas. Mas enfim, aqui só estamos especulando novidades. Esse foi o react da batalha, atentei mais ao Edu, né, por conta desses fatores que eu falei ali, que eu já tinha falado bastante do Tavares. Mas é isso, galera, vou fechar essa parte do react aqui, entro com algumas considerações ainda com vocês. É isso, caras, vamos deixar aqui a nota ao lado, falando aí da movimentação dos rounds, na verdade. Somente com bônus de repetição eu adicionei, mas isentei ali todos os outros que estavam no regulamento. E agora em sequência, a nota somando os bônus. E vocês podem ver que faz muita diferença a questão de cumprir o regulamento. E essa é uma questão que eu gostaria de alertar todo mundo mesmo, que pudesse ler em destaque ali. Como eu falei anteriormente, o atleta, o Edu, todo mundo dizia ali que mais afinidade com a movimentação estática, mas ainda assim, ao meu ver, quem sou eu para falar como alguém deve competir, mas ao meu ver, valeria a pena tentar pelo menos preencher os bônus através dos movimentos de freestyle acrobático. Acho que todo mundo deveria partir pelo menos da tentativa de chegar naquele mais 10. Então a nota deveria ser aquele mais 10 ou o máximo que conseguir, e aí depois cada um faz as suas apresentações. Dá para focar, por exemplo, no meu entendimento, 80, 90% na questão do estático com aquele regulamento. Mas ainda assim tem que reservar um pouquinho de espaço, 10, 15% para aquela movimentação, para preencher o bônus e aí então finalizar com uma nota muito maior. É o que na minha cabeça aqui faz sentido para um modelo competitivo. Mas finalizar dizendo que muito forte realmente o atleta, que tem totais condições aí num sistema desse de Burning Gate. Eu falo desse sistema porque eu não acompanhei ele num outro tipo de regulamento, né, com mais questões ali de acrobáticos, mas que sim, tem totais condições de sagrar campeão, porque mostrou muita qualidade dos movimentos estáticos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí outros detalhes para a gente poder falar aqui, outros tipos de vídeo. O próximo vídeo programado é justamente essa questão, uma mentalidade competitiva e um modelo que pode ser implementado para ter mais resultados nas competições. É um vídeo que eu quero trazer aqui. E é isso, deixem sugestões, estamos junto, um forte abraço, calistênicos.